Olá pessoal, hoje vamos iniciar uma nova série sobre alguns temas polêmicos que envolvem a nossa liderança nas empresas, destacando de início o tema da diversidade e inclusão. Será que inclui realmente a todas as pessoas que deveria incluir? Muito bem, nós sabemos que existem bons programas de diversidade e inclusão empreendidos por grandes empresas, por muito boas empresas, né? Podemos até destacar alguns, como o programa de diversidade e inclusão da Johnson & Johnson, né, que inclui mulheres, que inclui a comunidade e uma série de iniciativas nesse sentido. Também o programa da Mastercard, que inclui também a questão das mulheres, LGBT e dos PCDs, e, enfim, uma série de iniciativas nesse sentido também. Mas também podemos destacar o programa da Ernst Young, que trabalha com a inclusão digital, que trabalha também com a inclusão das mulheres, LGBTs, PCDs, além da questão envolvendo os negros, né, a questão racial. E também o Banco Itaú, que tem uma forte proposta nessa questão racial, entendo eu, que não apenas voltada para os negros, mas a questão racial como um todo, né? E também a questão do LGBT e dos PCDs, etc. E a Natura, que a gente pode destacar aqui como um último exemplo, que também tem uma questão racial voltada para os negros, a questão das mulheres, dos LGBTs e PCDs, enfim, né? Temos muitos bons exemplos, e todos esses exemplos que eu citei aqui são alguns exemplos, porque na verdade existe uma infinidade de outras empresas, boas empresas, empreendendo bons programas de diversidade e inclusão. Mas isto não quer dizer, e isto deve chamar a nossa atenção, que todo mundo tenha uma compreensão exata ou adequada daquilo que seja de fato ou que possa ser um bom programa de diversidade e inclusão. Então aqui neste vídeo eu queria colocar alguns pontos que possam de repente contribuir para que a gente tenha um esclarecimento maior a respeito do que possa vir a ser um bom programa de diversidade e inclusão, né? Algumas empresas, algumas pessoas, algumas lideranças, enfim, acreditam que quando a gente fala de diversidade e inclusão, nós estamos falando apenas da questão voltada para o público LGBT. E isto não é uma verdade, porque muito embora envolva sim a questão LGBT, a questão da diversidade e da inclusão vai muito além e abrange uma série de outros pontos, pessoas e tal. Então, destacando alguns aqui, né? E eu vou pegar aqui na minha colinha, né, para ler para vocês. Por exemplo, um ponto que podemos destacar aqui é a questão da inclusão de pessoas, de profissionais acima de 40, 50, 60 anos. Pessoas que muitas vezes estão aí na ativa da vida, se sentem capacitadas ainda para o exercício de suas profissões e que muitas vezes não encontram uma oportunidade para se engajarem numa empresa, com um time de trabalho, para desenvolverem seus trabalhos, né? Então a gente precisa prestar atenção neste público, porque ele não é pequeno e ele precisa de oportunidades, né? Então, por que não os nossos programas de diversidade e inclusão darem um foco para esse público? Um segundo que a gente pode destacar aqui também são pessoas de outras culturas, tribos e nações. Veja bem que coisa curiosa. Quando a gente fala de outras culturas, a cabeça da gente já pensa logo em gente de outros países, né?
Isso é uma verdade, especialmente quando nós trabalhamos com empresas multinacionais, globais, internacionais. É natural nós vermos no contexto dessas empresas pessoas de outros países trabalhando ali conosco, né? Porém, não é muito comum nós vermos pessoas de tribos e nações diferentes. Mas do que você está falando, Osmar? Alguém pode perguntar, né? Por exemplo, quando você tem uma pessoa ligada, eu vou dar alguns exemplos das artes, porque fica bem fácil de entender o conceito, né? Quando você tem uma pessoa ligada ao mundo do hip hop, por exemplo, essa pessoa, ela tem por detrás dessa questão toda do hip hop, assim, a mesma coisa funciona em relação ao funk, ao samba, ou outras expressões musicais, artísticas, enfim. Por detrás dessas expressões existe, na verdade, uma cultura que determina um jeito de ser, um comportamento, um vocabulário, um palavreado específico, né? E muitas vezes essas pessoas são discriminadas por fazerem parte dessas tribos ou dessas nações, né? Há quem diga que o conceito de nação caminha aí por aí também, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas todas tatuadas, né? Durante muito tempo, essas pessoas tatuadas foram muito discriminadas, né, pelas empresas. Poxa, mas tatuagem é uma coisa estranha. Mas, enfim, vale a pena nós prestarmos atenção. Nossos programas de diversidade e inclusão precisam também incluir essas pessoas de outras tribos, né? Assim como tem a tribo dos motoqueiros, a tribo disso, daquilo, enfim. Precisamos dar um foco também nessa questão das tribos, das culturas, das diferentes nações, né? Muito bem, mas tem mais um grupo aqui que podemos destacar, que são grupos de pessoas com origens diferentes, né? Quando a gente fala de origens diferentes, mais uma vez, a nossa cabeça tende a pensar em pessoas vindas de outros lugares. Isso é uma verdade, porém não apenas. Quando a gente fala de origens diferentes, a gente pode pensar também que cada um tem um pai, cada um tem uma mãe, cada um nasceu num contexto familiar específico, cada um tem uma história de vida bastante particular, bastante peculiar, que é o que nos faz pessoas diferentes umas das outras, né? Então, incluir pessoas diferentes é trazer gente com diferentes histórias, de diferentes famílias, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê que não é isso que acontece, né? Então a gente tende muitas vezes a privilegiar determinado tipo de gente, com determinado comportamento, enfim, isso não pode acontecer. Se queremos levar a sério a questão de um bom programa de diversidade e inclusão, temos que focar também em trazer para as nossas organizações pessoas com diferentes origens, né? E dentro disso, obviamente, tem a questão racial, né? Que é um ponto que podemos destacar aqui, a questão racial. Agora, quando a gente fala da questão racial, aí alguém pode dizer assim, não, mas a minha empresa, ela tem bastante negros, tem bastante asiáticos e tal. E daí a pergunta que eu faço é, tem bastante quanto, né? Então, por exemplo, a gente pega 100% das pessoas que trabalham para uma determinada organização. De 100% das pessoas ali, quantos são negros, quantos são asiáticos, né? Talvez a gente possa perceber que os percentuais
não são tão expressivos assim. Então, desde já fica um desafio aí para a gente melhorar esses percentuais. Agora, eu queria chamar a atenção para uma questão bastante específica dentro da questão racial, que é a questão dos indígenas, né? Nós vemos muito pouco, chega a ser raro, né, se não inexistente, a presença de indígenas no nosso meio, trabalhando conosco nas empresas, no mundo corporativo, exercendo papéis de liderança. Então, aí é que é escasso mesmo de vez, né? E por que não? Mas os índios, eles não têm muito a contribuir. Talvez isso seja mais culpa nossa do que deles, da população indígena, né? Porque muitas vezes a gente não proporciona, enquanto sociedade, enquanto poder público, a gente não proporciona as devidas condições para que eles possam vir a contribuir conosco da forma como eles poderiam contribuir, não é mesmo? Então, essa questão do índio ou do indígena, melhor dizendo, né, é bastante sensível dentro dessa questão racial, né? Porque, de fato, a presença deles é muito pequena, se não quase que inexistente. Enfim, para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos cortar aqui em 2 etapas, né? Eu vou continuar no próximo vídeo e peço a vocês que me acompanharam até aqui que, por favor, não percam o próximo, porque daí a gente continua falando de alguns pontos que são muito importantes para nós ampliarmos essa nossa compreensão e essa nossa prática a respeito da diversidade e da inclusão, para estabelecermos bons programas que fazem a diferença no âmbito das organizações, ok? Muito obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.